Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação: Cristiano Moreira. Olá, ouvintes da emissora da Fraternidade. Estamos iniciando o programa Debate na Rio. Como você sabe, é um programa de jornalismo interativo no ar. Ligue e participe. O telefone 3386-1400. A Sheila está lá aguardando a sua ligação. Pelo WhatsApp, você pode também enviar a sua mensagem. Qual é o número? 98486-7633. Repetindo, 98486-7633. Pelo site você já sabe, Eu falo isso e a pessoa entra na hora que eu falo, www.radioriodejaneiro.am.br. Você pode clicar em ouvir ou em assistir. Se clicar em assistir, você vê aqui dentro do estúdio como nós estamos. E ao meu lado direito, a nossa querida Nádia do Couto Vale, o Moisés Santos, aqui à minha esquerda, e o meu querido amigo Dirceu Machado, compondo a mesa do debate na Rio de hoje. O tema é um tema palpitante, um tema de profunda importância, que precisa ser muito bem entendido por todos nós, né? E eu aqui no meio de vocês, eu vou sair daqui expert em poder explicar para todos no movimento espírita o tema eutanásia, porque eu vou aprender muito aqui hoje. E o Paulo, por que o Paulo Guedes não está aqui? Vocês estão perguntando. O Paulo Guedes está dodói, pegou uma virose e está se recuperando em casa, mas ouvindo, com certeza ele está assistindo o programa de casa e vai participar do programa pelas redes sociais. E vamos mandar um abração para ele. Olha, a hora é essa. Um abraço coletivo para você, Paulo, estimando que você volte logo, viu? Olha que legal. Já estamos com saudade do Paulo. Pois é. Uhum. Olha, você pode participar também, ver o programa através do Facebook, você sabe. Entra no Facebook da rádio que você tem acesso à imagem aqui do estúdio. O texto de hoje, lógico, fala sobre eutanásia. E é importante fazermos esta leitura porque quem não tem um conhecimento mais aprofundado sobre o que é, nesse momento vocês vão conhecer a importância de discutir isso no programa. Diz o texto: eutanásia é definida como sendo a prática pela qual se abrevia, sem dor ou sofrimento, a vida de um enfermo incurável. A sua aplicação tem sido defendida em diversos países, tais como Bélgica e Holanda, sob o argumento de que só seria realizada em casos de doenças irreversíveis, quando o doente já se encontrasse em condições muito precárias de sobrevivência. Alguns alegam trata-se de um ato piedoso, porque estaria sendo abreviado o sofrimento de um ser. Outros, ainda, afirmam que muito dinheiro estaria sendo economizado, já que qualquer recurso despendido para manter aquela vida seria inútil e, por consequência, um desperdício. Há aqueles também que afirmam ser tal conduta uma forma de alívio também para a família do doente, que estaria demasiadamente onerada por tal situação. Tais posicionamentos, porém, demonstram de forma inequívoca a predominância do conceito materialista e total ignorância das realidades espirituais. Eu vou fazer uma pausa aqui no texto, porque já temos muito material para trabalhar o programa inteiro, né? O programa inteiro. E existe uma pergunta da produção do programa, que eu gostaria de perguntar à nossa professora Nádia do Couto Vale. Nádia, temos o direito de encurtar a vida de pacientes terminais fazendo uso da eutanásia? Essa questão inscreve-se numa questão maior
do delírio humano de querer ser Deus, não é? Em muitas questões nós não temos direito, mas nós, achando que o temos, agimos como se o tivéssemos, não é? Isso está, por exemplo, na nossa relação com a ecologia, com a natureza, porque nós estamos achando que somos donos da natureza, somos donos da vida. A esse respeito, cabe uma pergunta fundante dessa e de outras questões: quem é o dono da vida? Portanto, quem oferece linhas argumentativas que nós usamos quando falamos e meditamos sobre o abortamento, nós podemos usar de igual modo aqui para a eutanásia, porque tudo diz respeito a quem concede, outorga, cuida e, evidentemente, sendo dono da vida, quem tem o poder de fazê-la interromper na carne ou na vida material para dar prosseguimento a uma outra instância que, evidentemente, é a instância que os espiritualistas esposam. Nós, por exemplo, estamos nessa linha. Além de espiritualistas, nós somos espíritas, e os espíritas somos espiritualistas. Então, contrapõe-se, evidentemente, esta visão muito maior, muito mais alta, muito mais nobre, muito mais dignificante da vida, que se contrapõe à visão materialista, segundo a qual tudo se encerra ali quando cessa o funcionamento do corpo físico, e com esta ignorância do que vem depois, muitos espíritos, muitas criaturas têm se envolvido com essa prática que, assim como o abortamento, ou o aborto, como quisermos, essa questão se inscreve nesse mesmo patamar de perspectivas de preservação da vida, custe o que custar. Nós então falamos de eutanásia, que tem uma raiz, não é? O étimo dessa palavra vem de eu em grego quer dizer o bom, coisa boa, né? E vem de thanatos, que é um impulso do indivíduo para a destruição, para a morte, que se contrapõe a um outro também inato impulso da criatura, que é eros, que as pessoas dizem eros, né? Lembrando-se só do Cupido, porque tem relação com a alegria, com a vida, e, portanto, o eros, que Platão e todos os demais chamam de eros, né? O eros inferior seria essa outra linha, e o eros superior seria um amor, uma preocupação com questões, páramos, situações, conceitos, ideias mais altos. Portanto, a eutanásia, supostamente, para os seus defensores e para quem designou esse ato, que é um ato criminoso, não é? Segundo a doutrina espírita, a eutanásia é, portanto, interromper a vida sob alegações que dizem respeito à preocupação com a nossa satisfação, o nosso prazer, o nosso bem-estar físico, e, portanto, interromper um momento de sofrimento de uma criatura, particularmente de criaturas que são amadas, é justificativa suficiente para os corações que, estando doloridos por conta desse sofrimento do ente querido, preferem fazer esse tipo de opção. Lamentavelmente, vão também responder na medida da consciência que tenham sobre as motivações, as consequências e os princípios, os elementos fundantes dessa tomada de decisão. Então, essa é uma questão de base. Existem alguns países que legalizam, você, Cristiano, já falou sobre isso, não é? Foi. Que alguns países já legalizaram. Aqui na América do Sul, você também já citou o Paraguai. Uruguai, tem o Uruguai. Eles não estão, quer dizer, por lei não é permitido, mas já existe jurisprudência, em alguns casos o juiz pode liberar. Pois é, isso significa que, dependendo da cabeça do juiz, Exato. Dependendo de como se deu o sorteio lá, que dizem que é por meio eletrônico, né? Tem aquela história do algoritmo, não sei das quantas, então, dependendo, pode ou não ser autorizada essa morte assistida, que tem essa, digamos assim, essa faceta.
a eutanásia ativa e a eutanásia passiva. E, naturalmente, dependendo de que seja uma terceira pessoa a realizar, executar esse homicídio, desculpem, viu, queridos que estão nos ouvindo, mas as palavras são fortes, mas nós não podemos tergiversar com a verdade, muito menos com as orientações da lei de Deus, que está explicada, fundamentada pela doutrina espírita. Então, são essas as questões básicas. Nós podemos depois voltar a falar, por exemplo, sobre o oposto da eutanásia, que é distanásia, que é, por outro lado, manter a vida a qualquer custo, usando dos recursos que estejam disponibilizados na ocasião. Voltaremos sim. E tem um outro fato que gostaria de colocar para a discussão, que é o sentimento de dor da família, né? Que muitas vezes a família não suporta mais ver o paciente, o ente querido naquela dor. E faz essa opção. Nós mencionamos isso porque, às vezes, isso faz um sentido para o coração dolorido. Não é desse ponto de vista, stricto sensu, da relação que os familiares têm com aquela pessoa. É muito difícil, deve ser extremamente difícil, você não autorizar a eutanásia de um paciente seu. Nós lembramos aqui do nosso querido irmão, amigo Gerson Simões Monteiro. Ele relatou aqui no debate várias vezes, que quando a filhinha dele estava lá em estado terminal, foi insuflado por desamigos espirituais, né, que ele então autorizasse e também, por outro lado, depois ele se lançasse pela janela lá do Hospital dos Servidores. Você deve ter ouvido falar nisso. E você também, né, ouvinte, que nos acompanha aqui há tanto tempo. O Gerson disse isso algumas vezes. Mandar um abraço para ele também, né? Eu aproveito para perguntar ao Moisés. Sim. Moisés, você acha possível aceitar que a eutanásia seja feita num paciente terminal? Olha, isso vai depender realmente do âmbito, do horizonte de entendimento de cada um, da experiência de cada um. Se nós falarmos exclusivamente da vida material, existem muitas justificativas. Mas se abordarmos a profundidade da questão do espírito, nós vamos entender que o espírito, em qualquer circunstância, em qualquer nível, estará sempre usufruindo do ensejo da experiência. Então, seja ele na condição lúcida ou inconsciente, seja ele encarnado ou desencarnado, seja ele numa condição de um fio de vida sustentado pela matéria, ele está experienciando condições. Então a experiência dá o ensejo do aprendizado. Todas as vezes que nós buscamos oportunidades em que o Pai permite nos desafiar, nós estamos crescendo. Então a visão do Espírito é a visão que a doutrina nos oferece, para que diante dessa propriedade natural que é a imortalidade da alma, nós tenhamos a fortaleza, o interesse e o uso da vontade para não nos permitirmos ao assassínio e a extinção da suposta vida material, julgando que vamos ali dar um fim no problema, porque o espírito permanece vivo e essa experiência o torna então capaz de reconsiderar, de aprender, de estabelecer novos horizontes de entendimento que pode servir para ele para um novo cometimento de evolução. Então a nossa visão estreita de querer extinguir a vida material, desligar os aparelhos, por questões diversas, não justificam a oportunidade de crescimento e experiência que o espírito deve passar. A doutrina espírita tem muitas informações a respeito disso, porque todos nós que seguimos a doutrina espírita entendemos que a vida, ela não começa no berço e não termina no túmulo. Então é necessário sim que o espírito possa passar por aquele momento, mas eu ainda
Gostaria da opinião do nosso Dirceu Machado. Dirceu, você acha que podemos abreviar a vida de um paciente terminal? Essa é a pergunta da produção. O assunto, como já foi bem posto, é muito complicado realmente de se analisar. E eu vou aproveitar esse meu tempo para trazer algumas dúvidas que me reportaram em épocas oportunas e que realmente a resposta se tornou muito difícil. A primeira problema a se levantar é em que estado está aquele moribundo. Por exemplo, um jovem ou uma jovem, uma criança que está num estágio terminal ligada a máquinas, há relatos de que quando, depois de, acho que 10 anos, ou não sei quantos anos, nos Estados Unidos, isso foi relatado pela imprensa, os pais acederam concordaram em que desligasse os aparelhos. E ali, depois de desligado, a criança, em vez de falecer, ela recobrou a consciência. Estava viva, e ficou viva durante, não sei se ainda está viva. Então, esse é um caso. Então, há casos e casos. Pega-se agora um paciente, 90 e tantos anos, 90 e tantos. Ele não tem vida e nem vai recuperar a vida. Quem está mantendo ele vivo são aparelhos. São aparelhos. O espírito, eu vou ali na questão que me passaram também, a questão 934 a 936 do Livro dos Espíritos, muito interessante, quando fala da perda de pessoas queridas, a perda de pessoas queridas e o nosso sofrimento pela perda da pessoa. E fazem a seguinte pergunta: é justo você aprisionar aquela pessoa com esse sentimento de saudade ou de não querer que a pessoa parta para uma vida melhor, para a liberdade, porque lá é a verdadeira vida? Ou seja, é justo continuar com os aparelhos por uma pessoa que está morta e apenas vivendo porque os aparelhos estão funcionando? Ali não tem vida praticamente. Ali, se há condição de recuperá-la, uma pessoa de 90 e poucos anos, a recobrar a vida, e recobrar, quando eu digo recobrar a vida, não é a respiração, né? É a vida em si, né? Do corpo, né? Porque o espírito continua, nós todos sabemos, o espírito continua, a experiência do espírito continua no plano espiritual. Quer dizer, quem está mantendo aquele estado transitório ou falso são os aparelhos, não há mais nada. Onde está o espírito? Muitos dizem que o espírito já foi, e ali está o corpo só, através de máquinas, respirando. Quer dizer, é diferente esse caso do caso da mocinha, que quando foi desligado continuou viva. É completamente diferente. E aí foi a pergunta que levantaram. E realmente eu fui à resposta 934, 935 do Livro dos Espíritos. Aquela vida que está sendo mantida é uma vida natural ou é uma vida artificial? Esse assunto entra com o que Nádia levantou no início, a distanásia. Distanásia, o que é? Nós vamos manter por nossa vontade, pelo fato de querer ver aquele esqueleto que está semivivo através de aparelhos ali só para que nós possamos ver, ou nós vamos dar a liberdade para que ele volte para a sua pátria original? Então, são problemas. Eu sei que nós estamos quase em cima da hora, mas são problemas diferentes a serem analisados. À época que me levantaram esse problema, eu não soube responder. E a situação agora, eu repasso, peço ajuda aos acadêmicos, como dizem na televisão. Eu peço ajuda aos universitários. Nós vamos à doutrina, né? Porque a doutrina espírita é muito clara nesse sentido. O próprio Livro dos Espíritos
quando na pergunta 760, se não me engano, que pergunta sobre a morte, nós não temos o direito de causar a morte de ninguém. Mas não é causar a morte. Mesmo a pessoa estando nesse estado, porque nós estamos partindo do princípio que ela irá partir. Porém, nós não temos conhecimento. Garantia absoluta. Exato. Que Deus não temos conhecimento. Deus pode reverter de alguma forma que nós não entendemos ainda. Isso. Aquele senhor de 90 anos que você está se referindo. Quer dizer, num estado geral, onde o corpo pode, de alguma forma, ter vida, pelo menos na parte de tempo de vida ainda, é indiscutível que se tem que manter. O fato é, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mantendo a nossa vontade de ficar vendo uma pessoa ao nosso lado que nos é cara, ou nós devemos seguir, porque se for só deixar pela natureza, a natureza iria responder de que maneira? Tem uma pergunta. A natureza então iria levar, né? Porque ali está tudo artificial. Mas essa é a questão. Nádia, esse espírito que está... Vamos aproveitar o mesmo exemplo do Dirceu, de 90 anos, que é um exemplo que ele está citando, mas que está ali de uma forma muito, né, delicada. Pode ser um dado concreto, né? Pode ser para muitos ouvintes, né? Caso, isso. Aquele espírito não está aprendendo alguma coisa naquele momento, passando por isso, ele não está tendo este momento de aprendizado que o Moisés também falou. Moisés levantou, exatamente. Porque todos os momentos são portadores de ensinamentos para nós, quer que estejamos em situação de rigidez, né, de saúde física, ou de doença física. A própria doutrina espírita nos ensina que as doenças, as enfermidades, são elementos de aprendizagem para todos nós. Além do mais, essas pessoas que levaram o questionamento ao Dirceu, e ele nos traz o caso, essas pessoas, pelas linhas argumentativas que ele próprio trouxe aqui, em nome delas, eu suponho, quando ele diz assim, que vida essa pessoa tem? Será que nós vamos amarrar esta pessoa à vida? Deus é que amarra ou desamarra a vida do espírito ao corpo físico que ele próprio permitiu que aquele espírito tivesse. Além do mais, o nosso conceito de vida será esse de nós podermos deambular, falar, nos locomovermos, nos relacionarmos socialmente, ou a vida através dos seus, entre aspas, mistérios, que são privativos de Deus, oferece oportunidades diferenciadas aos espíritos de acordo com as suas necessidades específicas. Eventualmente, pode ser o caso de haver a necessidade de meditação, de esse espírito que já venceu 9 décadas ou mais de vida na carne, ele ainda tenha algum tipo de aprendizagem para fazer, exatamente no cerceamento de algumas isso que eu pensei. Faculdades, de algumas possibilidades que ele perdeu. Aliás, o envelhecimento vai fazendo com que a pessoa vá perdendo determinadas circunstâncias, faculdades, habilidades, e nós vamos tendo que nos adaptar. Porque tem o caso em que a pessoa... vai ter... O nosso tempo está quase no final, mas você pode adiantar o que você vai falar no bloco seguinte. Sobre o fluido vital, que é a pilha que determina a quantidade de anos que nós vamos viver. Perfeito. Isso nós temos que abordar no próximo bloco. Perfeito. Por isso que eu adoro esse programa, Debate na Rio, é um perfeito debate. Eu estou aqui, ouvinte, desculpe, mas eu estou aqui no meio deles. Então, estou aproveitando como vocês, um belo programa, um tema extremamente relevante, e conto com a sua participação pelo telefone. A Cheirinha está quietinha lá, 3386-1400, e pelo WhatsApp. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Debate na Rio. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado.
Janeiro, 24 horas com você. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de junho. Em tempos de crise, veja como conservar a paz interior. Saiba como atua o anjo guardião. Aprenda a educar o pensamento. E é pela educação que se transformará a humanidade. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site www.correioespírita.org.br. Toda quarta-feira, às 14h, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento, levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspice e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada à hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Sutini. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clubeDaFraternidade@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1404 ou 3386 1422, informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Paulo de Tarso, peça teatral que conta a saga do ex-rabino que se tornou um dos maiores apóstolos na defesa do cristianismo. Paulo de Tarso. Apresentações dias 10 e 11 de junho, sábado e domingo, às 8h. Teatro Henriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451, Tijuca Tênis Clube. Ingressos à venda na Congregação Espírita Francisco de Paula, Rua Conselheiro Zenha, 31, Tijuca. Informações 3088-6519 ou 99531-5853. Paulo de Tarso. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3386 1422 ou envie mensagem para o e-mail clubeDaFraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Treze horas e 29 minutos. Debate na Rio. Apresentação Cristiano Moreira. Calma, Paulo Guedes continua no programa, só que hoje ele está em casa. Ele tá, na verdade, está participando do programa. Online, ele está online. Que riqueza, né? Ele está online fazendo perguntas aqui. O Moisés já identificou a pergunta, mas eu quero dizer que operado o programa pelo Michel, que eu esqueci de falar no início, né, Michel?
E a Sheilinha está aguardando a sua ligação no 3386-1400. Eu vou ler aqui as pessoas que estão participando pelo WhatsApp. A Laura Alves, deixa eu ver aqui, o Marco Aurélio. Não deixe, por favor, de colocar o seu telefone. Aliás, desculpa, o nome, porque alguns estão aqui apenas com o telefone. Marco Aurélio, Márcio Andrade, o Pablo de Juiz de Fora, a Vitória, deixa eu ver mais aqui, Maurício, Jorge Luiz, Ana Lúcia, Silvina de Cascadura. Todos vocês estão participando, nós iremos responder as participações pelo WhatsApp. A Sheilinha está lá, a qualquer momento ela deve trazer as perguntas. Eu vou pedir ao Moisés que me ajude. Moisés, tem aí alguma participação no Facebook? Tem sim, o Marco de Madureira está mandando um forte abraço para todos do programa. Oh, que legal. E o Dirceu também recebeu perguntas ali, estão me confundindo com o Paulo Guedes. Olha que honra para mim. Aí, Paulo, olha, porém, vamos voltar ao tema do programa, que hoje está falando sobre eutanásia. Se você pegou o programa agora, você tem a opção de ver este programa na íntegra, à noite, mais tarde, que esse programa vai ser disponibilizado no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, tá bom? Então vale a pena, porque você vai passar a entender com mais detalhes o que é eutanásia e como devemos nos posicionar como espíritas com relação a isso. Temos aqui uma pergunta, e eu vou passar a pergunta para a nossa querida Nádia do Couto Vale. O Robson de Bento Ribeiro, ele diz o seguinte: será o sofrimento físico e psíquico uma justificação para a eutanásia ou o suicídio assistido? Desculpa, será o sofrimento físico e psíquico uma justificação para a eutanásia ou o suicídio assistido? Oi, Robson, um abraço para você, viu? Nesse caso, você veja, na formulação da sua pergunta, você já disse que são sinônimas, né? A palavra eutanásia é um suicídio assistido, porque quem executa o ato é uma terceira pessoa após um entendimento, uma espécie de negociação entre o, digamos assim, executante e o paciente. Nádia, com licença, às vezes o paciente não interfere nessa decisão, né? Esse aí é o outro tipo de eutanásia passiva, né? Já é outra coisa. Estamos falando de coisas diferentes. Existe, então, a pergunta do Robson é: o sofrimento físico e psíquico uma justificativa? Não. Se você visse uma criança em estado de saúde, pelo menos relativa, mas com sofrimento físico e psíquico, ou você resolveria matá-la só porque ela está sofrendo? Né? Uma pessoa de 50 anos que estivesse também atravessando esses mesmos quadros, há licitude em exterminar essa pessoa porque ela está sofrendo? E os imensos casos de pessoas que depois de terem sofrido isso, rejuvenesceram, resplandeceram, floresceram na vida renovada, com muito mais força e com muito mais aprendizagens, amadurecimento espiritual. Então, essa é uma questão que não se justifica sob nenhuma hipótese à luz do Evangelho e da doutrina espírita, até onde entendi esses textos, essas orientações luminosas para todos os tempos. Para maior detalhe sobre o texto original que eu li no início, eu vou continuar aqui, só um pequeno trecho que fala muito, tem uma informação muito importante. Diz o texto seguindo, né? Não cabe ao homem, em circunstância alguma, ou sobre qualquer pretexto, o direito de escolher e deliberar sobre a vida ou a morte de seu próximo. Afinal, doenças tidas ontem como incuráveis podem ser resolvidas pela medicina moderna. E a ninguém é dado precisar o tempo de vida de um paciente, pois sabemos que este tipo de prognóstico é muito duvidoso e, por vezes, equivocado. A ciência humana erra, Deus não erra nunca. E aí, Moisés, o que nós estávamos falando sobre a questão
daquele senhor de 90 anos, hipotético, que pode ser uma realidade. André Luiz deixa bem claro nos seus livros, na sua obra, a questão da necessidade de completarmos o uso do fluido vital que tem um tempo previsto para cada um de nós. Então a circunstância que leva o indivíduo a ter sobrevida auxiliado por uma máquina é circunstancial na questão das suas escolhas, experimentos que ele tenha passado, ou escolhas realizadas, que o levaram a essa necessidade de um auxílio. O fluido ainda está ali. O tempo de vida que ele deve completar nós não sabemos. Então, se nós interrompemos aquilo que se tem de possibilidade em favor da vida, deliberadamente, brincando de Deus, conforme você falou no início, isso retrata e reporta diretamente ao egoísmo humano. Pedro de Camargo, no livro Em Torno do Mestre, afirma que o assassínio é a disfarçatez do egoísmo, é a loucura do egoísmo. Ou seja, nós estamos pensando realmente em nós porque não queremos ver ninguém sofrer e também não queremos estar nos ocupando com condições que nos tiram o prazer de viver. Isso. Então, essa é uma realidade. As pessoas dizem, eu não aguento mais ver a pessoa que eu amo sofrer. Eu não aguento mais ver a pessoa que está sustentada por aparelho viver dessa forma. Porque eu também estou triste, eu também deixei de viver, eu deixei de viajar, deixei de dormir bem, deixei de fazer tudo que eu queria, só estou pensando em mim primeiro. Então, a proposta da eutanásia, ela recai sobre o egoísmo. E o egoísmo tem a sua exacerbação quando o espírito não se concebe como imortal. Allan Kardec deixa bem claro isso também no livro Obras Póstumas, o ensaio do egoísmo e do orgulho, em que nós temos que oferecer, divulgar e viver a ideia da imortalidade. Porque sem essa ideia, a gente resume a vida só no âmbito material. E qualquer justificativa, dinheiro, eletricidade, sofrimento, falta de ocupação na suposta ideia de vida que nós temos, de vida abundante em termos de diversão, locomoção e condições supostas normais, é que somente vão valer a pena. A vida do espírito, ela independe de tudo isso. Ela tem por experiência as condições que a medicina pode dar, e Bezerra de Menezes nos ensinou que a medicina na Terra também é divina. Então, qual de nós vai poder avalizar a ciência como sendo determinante e correta e no ultimato de uma decisão e sabermos que estamos agindo corretamente? Não sabemos. Quem vai poder fazer isso? Exatamente. Não sabemos de forma alguma. A Nádia queria completar uma informação. Eu queria fazer aqui uma observaçãozinha, porque um dos argumentos é que nós sofremos muito vendo o ente querido sofrer. Isso. Então nós somos bonzinhos. Não aguentamos isso. Agora Deus está vendo, porque Deus vê tudo. Então, nós somos melhorzinhos do que Deus, porque Deus está vendo ali o seu filho sofrer. Isso está na sua programação, de acordo com a sua lei perfeita e imutável, como ele próprio, amorosa, justa. Então, Deus é menos bom do que nós. Ainda uma outra questão. Esse tempinho que fica faltando com a interrupção dessa existência no plano físico, quaisquer que sejam as condições em que esteja o paciente, isso que ficou, entre aspas, roubado, subtraído a esse espírito como experiência, ele vai ter que concluir em encarnação subsequente, como, dependendo do caso, dependendo da extensão de tempo que tenha sido ali retirado, né, da experiência desse espírito, ele pode vir com um abortamento espontâneo, com a expectativa de vida, mas não conseguindo realizá-la, porque já colocou abaixo, né, por terra, a possibilidade divina, ou então vai reencarnar com grandes sequelas, dependendo do tipo de maneira através da qual tenha
sido provocada a eutanásia. Nós sabemos disso, como é um suicídio assistido, então prevalecem e vigoram então as mesmas questões, os mesmos mecanismos autorreguladores da lei que prevêem a reencarnação de acordo com digamos assim, a modalidade de suicídio, né? E os órgãos que tenham sido prevalentemente afetados. Nádia, você usou a palavra correta, suicídio assistido. Sim. Não tem outra palavra, é essa. Eu quero aqui destacar a participação do Jorge Luiz da Pavuna pelo WhatsApp. Ele diz o seguinte: amigos da mesa, boa tarde. A dor pode gerar revolta para quem não tem o conhecimento da doutrina espírita. Por isso devemos divulgar esses temas. Parabéns. Obrigado, Jorge. Forte abraço. Gostaria de fazer uma pergunta. A mesa, vou começar agora pelo Disseu. Olha só a pergunta da Cláudia, da Vila da Penha. Eu acho que tem uma pegadinha nessa pergunta, hein? Mas não será preferível regularizar uma situação que já existe como prática clandestina, evitando abusos e reduzindo os seus danos? Entendeu a pergunta? Ela quis dizer que não é melhor legalizar a eutanásia embaixo dos panos. Exato. É isso. Essa linha argumentativa também tem servido para o aborto. Cláudia da Vila da Penha, Disseu? Não. Tudo que é legalizar algo que realmente agride o espírito não deve ser feito. Não deve ser feito. A nossa doutrina já afirma isso. Entretanto, eu gostaria novamente de retornar àquele pobre senhor de 90 anos. Ele ainda não desencarnou. Não desencarnou. A pergunta que agora eu faria é o seguinte: estão os aparelhos lá funcionando? Ele está recuperando. Alguém entre os nossos ouvintes já passou por essa experiência ou já fez a pergunta? Ou alguém pode, aqui dos nossos debatedores, responder isso? Quanto tempo seria a vontade? Eu sei que vão responder que não sabem, né? Mas quanto tempo seria a vontade de Deus, ou como se manifestaria a vontade de Deus para o desenlace daquele... Eu acho muito fácil a resposta. Mantendo-se os aparelhos ligados. Se alguém já teve essa experiência de, em se vendo os aparelhos, todos eles ligados, todo o cuidado ligado, a respiração, o pulmão artificial, tudo funcionando, há quanto tempo aquilo iria durar? Jesus nos deu essa resposta. Não. Quando Jesus vai orar no horto e prevê o seu momento de agonia e seria crucificado e entregue nas mãos do mundo, ele pede ao Pai que seja feita a vontade maior dele e não a dele. Então esse é o grande exemplo de confiança e de fé que Jesus nos dá. Se é o nosso guia e modelo da humanidade, exemplo maior de nossas vidas, suas palavras têm que ser estudadas. Seus ensinamentos precisam ser registrados para que sejam nossas escolhas, porque representam saúde integral, representam vida em abundância e crescimento. Então faça-se a tua vontade, Pai, e não a minha. Esse é simples, ou seja, vamos deixar de ser egoístas e vamos lembrar da presença de Deus em nossas vidas e na sua manutenção de todos os recursos favoráveis para todos os resgates que nós desconhecemos suas origens. Escuta, Moisés, essa parte teórica, realmente podemos dizer que nós somos muito conhecedores, todos nós conhecemos mesmo. Mas a pergunta foi o seguinte: alguém já passou pela experiência de deixar os aparelhos funcionando e ver até quando os aparelhos funcionam? O limite vai ser a vontade de Deus. O corpo vai entrar em colapso, mesmo com o aparelho funcionando, o corpo entraria em colapso e
o cidadão vai desencarnar. Alguém já passou por essa experiência? Com certeza isso já deve ter acontecido. Isso porque eu levantei se algum dos nossos ouvintes já passou por essa experiência, deixando todos os aparelhos ligados e o paciente vir a óbito ainda com todos os aparelhos ligados funcionando. Não tem um caso prático, mas é isso a que teoria diz que o corpo não vai resistir ficar tanto tempo sendo tratado por um equipamento. Ele vai entrar em colapso e vai ocorrer o óbito da pessoa. É isso que eu tinha vontade de ter a resposta de pessoa que já tenha vivenciado. Que trabalhem como intensivista aí, que possa mandar a pergunta. Já estamos nos aproximando do final do programa, mas é a pergunta que nós deixamos aos ouvintes. Quem for um médico intensivista pode nos responder. O espírita é melhor ainda, né? Porque vai tratar a questão de uma forma... Exato. Nádia, você tem o... Não é isso. Não é isso que você acabou de dizer. Estou acompanhando, claro. Eu acompanho Jesus e Kardec. Estou tentando. Então tem outra pergunta. Vamos à pergunta da Aline do Catete. Pensando na imortalidade da alma, faz sentido falar em vidas que perdem dignidade ou vidas indignas de serem vividas? Um abraço para você, Aline, aí do Catete. Aline, nós estamos sempre às voltas com as questões de abordagem conceitual. O que você considera que seja uma vida indigna de ser vivida? Essa é uma questão fundamental. As vidas perdem dignidade. Como perdem dignidade? Só porque elas estão ali numa situação de fragilidade orgânica? É isso que é uma vida indigna de ser vivida? Não existe dignidade no esforço sagrado da evolução em um espírito estar ali cumprindo, às vezes até, na maioria das vezes, um projeto de existência de que ele próprio participou num planejamento pré-natal, não é, antes de encarnar? Será que isso é que é indigno? Ou será indigno uma criatura desrespeitar a vida que o outro está vivendo? Essa é uma questão conceitual que cada um deve responder de acordo com a sua escala de valores. A escala de valores que muitos acham que seja estática não é. A escala de valores é dinâmica. E nós vamos, é exatamente por isso que o Espiritismo e o Evangelho são educação do espírito, e à medida que nós vamos atravessando as reencarnações, nós vamos alterando valores que eram negativos, passam a ser positivos na nossa escala e vice-versa. Quem, por exemplo, hoje defende o aborto, a pena de morte, a eutanásia, com o correr dos tempos, através de reencarnações, vai entender que esta é uma contramão da dignidade da vida, esta sim com maiúsculo, e da vontade do Pai. A Laura aqui pelo Facebook diz o seguinte: depois que ouvi o caso dessa moça que voltou depois de 20 anos ligadas aos aparelhos, enquanto há vida, há esperança. Exato, concordamos com ela. É claro, isso é um caso de mutismo que está sendo útil ao espírito de alguma forma, dependendo do ascendente kármico dessa situação. Olha o que diz a Odete de Petrópolis pelo WhatsApp. Ela diz o seguinte: eu penso que para aqueles que não creem na doutrina espírita, terminar com sofrimento passa a ser uma questão mais simples de resolver. Porque se eles não creem na vida após a morte, amenizar ou encurtar o sofrimento do parente ou do ente querido passa a ser uma opção. Vocês concordam com isso, Moisés? A dor, ela é comum a todos nós. A dor, ela pode ser recebida aos seus eleitos, conforme o Evangelho ensina, e aí podemos tirar proveito da dor, buscando novas experiências e descobrindo capacidades que nós nem sabíamos que tínhamos. Somente através das adversidades, os desafios e os testemunhos nós poderemos crescer e tirar de nós valores que desconhecemos. Agora, sofrer é uma opção nossa. Você pode potencializar essa dor e se colocar como indigno, como afastado, como abandonado de Deus, ou sem recursos,
e começar a se lamentar e se depreciar. Então é o aspecto negativo da visão do momento em que poderíamos crescer. Nós nos prejudicamos, tirando essas possibilidades de aproveitamento da dor. Então o espírita não gosta da dor. O espírita, ele não faz apologia à dor. O espírita, ele se baseia no evangelho para tirar proveito de todas as suas experiências. E tudo que Deus permitir que chegue até nós, vai nos oferecer em seja de crescimento. Porque nós somos espíritos. E é o espírito que vai assimilar as questões de reconsideração de todas as concepções que demoram muito tempo para ser reavaliadas. E às vezes, um estímulo desse faz ele evoluir mais rápido. Olha só, tem uma passagem com Chico Xavier. Um grupo de pessoas estavam acompanhando o Chico numa de suas visitas, e uma senhora que trazia o corpo coberto por chagas, né? O quadro era tão chocante que um dos médicos que o acompanhava lhe perguntou: Chico, a eutanásia não seria uma bênção para ela? Emanuel, sempre presente, diz a Chico: diga ao nosso irmão que esta irmã nunca esteve tão bem. Nas 3 últimas encarnações, ela se matou. E nesta, apesar de todo o seu sofrimento, não pensou, olha só, não pensou uma vez sequer em suicídio. Olha o crescimento aí. Olha o crescimento. Despertamento de consciência, né? É uma questão de consciência sempre. Nós abordamos a vida numa única existência, então fica pouco, a nossa experiência é muito estreita numa vida só. Nós temos que fazer uma abordagem da multiplicidade de personalidades que é o resultado hoje, como espíritos que estamos vivendo. E a partir dessa abordagem, a continuidade da vida. Então, essa visão é que nos coloca em condições de reavaliar todos esses processos materialistas, imediatistas equivocados, que não resolvem o problema do equilíbrio, da saúde mental, dos valores morais que nós temos como espíritos. Ou seja, fica claro para todos os ouvintes que a eutanásia não é um recurso disponível a quem acredita na vida após a morte, porque nós não sabemos quando nosso fio fluídico será desligado. Se o nosso parente, o nosso amigo, se o nosso ente querido que está ali, mesmo ligado a aparelhos, passando por toda aquela dificuldade que também nós temos que passar, porque se ele é um parente nosso, se ele é um familiar, nós estamos aprendendo também com ele ali. Então, desligar os equipamentos nunca será a opção para nós espíritas e para boa parte do mundo, porque em poucos países a eutanásia é permitida. Estamos faltando 2 minutinhos, gostaria da despedida de vocês, né? Afinal, um programa diferente onde o Cristiano está no lugar do Paulo Guedes. Mas está se saindo muito bem, não é, Paulo? Paulo, dê um retorno aqui para nós. Eu acho essa parte final que você disse, o aprendizado realmente é muito maior para os que estão junto ao paciente do que para o próprio paciente. Realmente, nesse estágio terminal em que eu descrevi aqui, a família realmente é que está passando por essa... Mas a doutrina, ela sempre se encaixa, né? Ela sempre se encaixa. Pois é, mas essa vivência do sofrimento também é muito particular, depende da bagagem, do repertório de experiências vivenciais anteriores desse espírito nesta e em outras encarnações. Então, nós não podemos avaliar quem sofre mais. Nós podemos nos influenciar pela exteriorização, que também é particular e individual, da dor, do sofrimento, né? Moisés. Um grande beijo para todos no coração, muita paz e muita luz, que possamos buscar nessa doutrina o fortalecimento de nossas vidas de sempre. Que Jesus abençoe a todos. Olha, esse foi o programa Debate na Rio, toda quinta-feira e às segundas-feiras também, toda segunda-feira, aqui com o Eduardo, quinta-feira com Paulo Guedes, este nível de debate que nós temos aqui para apresentar a todos vocês. Desejo a todos uma boa semana. Na sequência, Seara Espírita, com meu amigo Paulo Ramos e Clotilde. Um grande abraço e até o próximo programa.
debate na Rio. O programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade. Com a sua contribuição, estamos construindo um mundo melhor. Rádio Rio.